Fala aí, pessoal, tudo bem? Novamente aqui pelo canal Igreja Sem Política. Um abraço a todos aqueles que sempre nos acompanham aqui nesse trabalho. E hoje o meu tema com vocês aqui é o mérito legislativo do Estevão Hernandes, que ao receber o colar legislativo em sessão solene pela Lesp, ele aproveitou discursar a seguinte frase: às vezes lutamos contra algumas ignorâncias que dizem que não podemos misturar religião e política, e eu falo que é ignorância porque nem a Bíblia conhece. Então eu queria dar uma resposta para esse cara, e a gente vai ver quem é ignorante de verdade mesmo. Mas antes de tudo, lembrá-los aqui de que o movimento Igreja Sem Política, ele existe para representar e honrar três aspectos hermenêuticos das Escrituras que, obviamente, estão em debate e precisam ser trabalhados. O primeiro é a identificação disso. Quem é a identidade dessa autoridade teológica, que é prerrogativa messiânica, o veredito da fé vem dele, quem cumpre o messianismo. O segundo ponto, a unidade instrumental do dever cristão, do padrão disso, do que é ser cristão, cujo chave de ordenação e pré-ordenação está na atividade messiânica do Cristo. Isso tem que ser tirado dele e extraído dele. Método, princípio, sistema, interpretação, inspiração e produção. É ele quem provê o exemplo a ser seguido. E o terceiro ponto, que existe ali na perspectiva messiânica do Cristo, um governo eclesiástico, feito por homens que ele escolheu e orientou pessoalmente, e a definição é que sirva de padrão para as demais igrejas, um padrão histórico ininterrupto, que ali dentro deles e desses outros dois aspectos que eu citei aqui, não existe pastor político, ministério político e sequer o sistema político religioso. Então a definição é essa, que a quebra, se nós quebrarmos qualquer uma dessas unidades e desses atributos que vieram dele para nós na prática da fé, na prática ministerial, nós estamos configurando fraude. E fraude processual aqui é condenação. Eu digo na Escritura, já é condenação. Então a lógica é que se o plano e o propósito não estiver organizado da forma como Cristo testemunhou na sua vida, essência, ministério e pessoa, nós estamos cometendo uma fraude. Bom, então o que está em debate é isso aqui. Vamos provar, vamos trabalhar os elementos essenciais da revelação dele, do que ele pregou, do que ele testemunhou, e deixar de conversa furada. Bom, mas daí vem esse indivíduo que todo mundo sabe o histórico dele, tá? E aí dentro de uma cerimônia em que ele estava sendo premiado com um colar, com uma estrelinha lá no pescoço, nessa sessão que quem representou a iniciativa foi o deputado pastor Carlos César, da Igreja Quadrangular de Sorocaba, obviamente deve ter todas as razões para isso, e a frente parlamentar da Alesp. Daí ele pega o colar legislativo, que é considerada a mais alta honraria conferida pela Alesp, e recebendo esse colar com as seguintes considerações de pessoas físicas ou jurídicas que vem contribuindo para o desenvolvimento cultural, social e econômico do Estado. Essa é a honraria que o Estevão recebeu. A pergunta que eu faço para vocês aqui, tem evangelho nisso? Bom, daí ele pega o colar, já no pescoço, enche o peito, estufa o peito e solta a seguinte frase: às vezes lutamos contra algumas ignorâncias. A pergunta é se eu acho que ele está lutando contra as ignorâncias. Às vezes lutamos contra algumas ignorâncias que dizem que não podemos misturar religião e política, e eu falo que é ignorância porque nem a Bíblia conhece. Bom, primeiro detalhe, Estevão, você recebendo uma honraria como presidente da Marcha para Jesus pelo Estado, você dá um tiro no seu pé, porque você assume publicamente isso, um compromisso com a sociedade de que a Marcha para Jesus cumpra as exigências políticas, que é a interreligiosidade e a visão intercultural, que é os mesmos moldes da Marcha Gay, que a Marcha para Jesus é uma equivalente da Marcha Gay, porque ambas são patrimônios do Estado. Então você está assumindo isso publicamente e ainda tem moral para falar. Que diriam o seguinte: por que Marcha para Jesus? Aonde existe na Marcha para Jesus algum elemento que cumpra, alguma coisa que demonstre isso, que vocês estão cumprindo realmente ali o ministério legítimo? Esse é o primeiro ponto. Então eu queria deixar claro para você que você não tem moral nenhuma para falar de ninguém sobre nada, a não ser isso. A moral aqui é essa: é continuar tocando esquema com a Marcha para Jesus e tornando a Marcha para Jesus uma massificação de ignorantes, aonde você desloca todo mundo para a rua para, quando não muito, eleger políticos, defender seus próprios interesses, que é a imunidade, ok? Segundo ponto importante aqui, o argumento teológico que você usa. Quando você vai falar sobre o assunto de política e igreja, nós não queremos ver imposição de linguagem, nós não queremos ver o discurso, nós queremos ver o quê? O conteúdo da prova. E a prova seria essa daqui: quando, em que momento do messianismo de Jesus ou qualquer outro discípulo que ele tenha preparado, a máquina estatal ou Estado ou a monarquia, ela foi usada por ele para frear a injustiça ou isso, para destruir o diabo e o mal.
para ir contra o mal. Quando que Jesus, na história, ele usou esse método, ele usou esse sistema? Você não vai conseguir provar. Mas aí você pega e me fala isso aqui. Porque todos os livramentos da palavra, Deus usou homens que estavam em posição dentro da sociedade que era permitido fazer algo pelo povo de Deus. E se Deus não tivesse colocado Esther aonde ela estava e Deus não tivesse feito de Mardoqueu um estrategista, Israel teria sido massacrado na Pérsia. Mas Deus constituiu para que Satanás não tenha liberdade de fazer a sua obra e que aqui nessa casa Deus possa constituir casa o parlamento. Servos para ele, aí ele continua delirando. Você vai em cima de antítipos, você vai em cima de sombras, você usa o mecanismo da monarquia, que no Antigo Testamento foi um ato de rebelião, e em Cristo foi anulado porque ele rejeitou a coroa, ele rejeitou o sistema, ele rejeitou a monarquia. E você leva todo mundo para lá para querer construir antítipos em sombras, essa perspectiva de querer colocar política dentro da igreja. Então onde está o teu argumento teológico? O que você pode provar em Jesus, na primeira igreja, o que você pode provar para nós disso, de que Deus tenha colocado ali, em Cristo, o Filho, igreja, discípulos, homens dentro da sociedade para desenvolver ministério político ou serem pastores políticos? Você não vai conseguir, cara. Você não vai. Quem é o ignorante? Mostra coisas mais fundamentadas ao invés de ser raso. Aí vem outro detalhe importante. Como respeitar um cara desse que insiste em aplicar termos sem ter a preocupação de expor o significado dessas expressões? Porque na medida em que insiste aplicar política e política, você tem que saber o significado desses termos que significam manipulação, influência, negociação, limites impostos por homens, o senso comum. Aonde isso estava presente no messianismo de Jesus? Quando que ele foi político? Quando que ele fez política? E o pior de tudo é que a grande manada de ignorantes falam como vocês. É a mesma coisa isso aqui. Falar que o inferno é bom. Como que o inferno é bom se o termo não prega isso? Outra coisa, o diabo não é uma pessoa tão ruim assim. Nós podemos confiar nele. O Beelzebu, Satanás ou coisa do tipo, que são termos que trazem significados, que pregam o significado. Como que a gente pode reverter estas chaves de expressões com este objetivo de enganar, de mentir? Outro ponto importante que ele usou, religião e política. O espertalhão, porque ele sabe que a palavra religião é um termo filosófico, é um termo inato. Religião foi criado pela política. Eu quero ver ele falar para mim, evangelho se mistura com política? Evangelho tem mistura com política? Então como respeitar um cara desse que ele não tem nem preocupação de aplicar termos com respeito de significados nas suas expressões? Agora, sem falar, se ele não tem argumento teológico, e não tem mesmo, não tem argumento institucional, por se tratando de uma marcha que diz para ser para Jesus e é para o Estado, e para recomendações e exigências políticas, interculturais e interreligiosas. Eu disse, a marcha para Jesus é ecumênica, a marcha para Jesus é parada gay. Bom, mas vamos lá. Que argumento moral que você tem? Aí se faz o levantamento das realidades desse indivíduo, da igreja dele, da instituição dele. Você está recebendo um prêmio hoje aqui de homenagem, recebendo uma homenagem em condecoração ao fato de você ser presidente da Marcha para Jesus por políticos iguais a você. Mas outro dia você estava recebendo uma tornozeleira eletrônica lá nos Estados Unidos por ter levado dinheiro no meio da Bíblia. Sem dizer também que há outras condenações que vieram do Ministério Público para a tua igreja e para você, que você, por influência, não cumpriu pena, cumpriu a pena em liberdade. Por isso você precisa de política e político mesmo na tua igreja e no teu caminho, para ter essa imunidade, né? E conseguir realmente se esquivar das coisas que aconteceram aí na tua caminhada e na tua trajetória. E lembrando que eu não tenho nada contra especificamente a sua pessoa, mas em compensação, já que você falou dos ignorantes, agora eu quero saber quem são os ignorantes, aqueles que defendem o Evangelho e a obra de Cristo, de pessoas como você, ou isso, aqueles que defendem os Hernandes e a Igreja Renascer em Cristo, a marcha para Jesus. Quem são os ignorantes? Aqueles que seguem você? Ou aqueles que tentam procurar exatamente defender a obra, como preservar a obra do Cristo? Então acho que é um momento especial para a gente realmente pensar e refletir sobre o assunto, porque eu não preciso de estrela no pescoço e do parlamento para encher o peito para falar. Você sim, eu não. Quem é da tua igreja sim, eu não. Outro dia mesmo nós pegamos aí alguém da sua igreja e foi o mesmo tipo de comportamento. O comportamento raso e fútil, para não dizer superficial, para falar do assunto, porque não consegue provar. Mas em compensação, quando cita corrupção entre políticos evangélicos, esse currículo de envolvimentos
com ilegalidades que já aconteceu entre políticos evangélicos, fica todo tocado, fica todo sentimental, todo ofendido. Não é para ficar, está registrado. Então vamos abrir a cabeça e a próxima vez que você falar indiretamente daqueles que divergem da sua opinião e podem provar o que falam, você toma mais cuidado, porque a gente não tem estrela, a gente tem a palavra. Um abraço.